Olá, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Júlio César Albino Cavalcante e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado como Paleoarte, o desenho como instrumento pedagógico no ensino de biologia, tá? Estou apresentando esse aqui como o coautor do trabalho, tá? O autor principal é Arthur Guerra de Lucena, um colega professor, tá? Então, para a gente dar início à discussão desse trabalho, então, qual é a introdução dele, tá? A gente sabe que a paleontologia ela é o ramo da ciência que se dedica a estudar organismos que viveram na Terra ao longo do tempo geológico, tá? E é um campo pouco explorado na educação. E aí eu trouxe dois argumentos que talvez estabeleçam o porquê que é pouco explorado, tá? Então, o primeiro argumento, ele diz formação insuficiente dos professores. Então, quando a gente fala da questão da formação dos professores, a gente tem é, formação para educação inclusiva, formação para várias modalidades de ensino, mas não é pontuado para paleontologia, tá? Ou outros tipos de áreas da biologia que são pouco exploradas, tá? Além disso, carência de material didático. Sabemos que a utilização de material didático para a realização de atividades é importante e que muitas vezes os professores eles acabam tirando do próprio bolso para poder acontecer uma dinâmica dentro da sala de aula. E por isso, a gente, a equipe do trabalho, buscou fazer uma interdisciplinaridade com a disciplina de artes, ou seja, os estudantes que possuem um dote artístico, podiam aí contribuir de maneira significativa com o trabalho, tá? E aí o principal objetivo do trabalho foi utilizar o desenho científico como forma de desenvolvimento dos conteúdos de paleontologia na educação básica, por meio da representação criativa de organismos a partir da observação da imagem dos fósseis. Então, a gente vai discutindo ao longo do trabalho como os estudantes fizeram isso, tá? Então, o relato de experiência ele diz o seguinte: a atividade foi desenvolvida num horário estendido na EREM Professor Arnaldo Carneiro Leão, ou seja, Escola de Referência em Ensino Médio Professor Arnaldo Carneiro Leão, em um momento paralelo às aulas regulares, permitindo que os estudantes do primeiro ano se ausentassem temporariamente das suas aulas, tá? Claro, foi feita uma filtragem antes das disciplinas em que os estudantes podiam estar ausentes sem ser penalizados de uma maneira gritante, tá? Então, foram ministrados séries de oficinas teóricas abordando algumas temáticas, tá? Formação do planeta Terra, surgimento da vida e organização do tempo geológico, pelo professor Arthur, e também um conteúdo específico de paleontologia, com anatomia comparada, ilustração científica, paleoarte e interações ecológicas, tá? Então, esses assuntos foram abordados, mas de uma maneira simplificada para que os estudantes conseguissem mergulhar no conteúdo propriamente dito e aguçar um pouco a curiosidade dos adolescentes para eles desenvolverem um trabalho interessante e que não fosse tão pesado assim, tá? E isso serviu como base para as atividades práticas que se seguiram. Os estudantes foram convidados a realizar a primeira produção artística, a criação de um desenho representando um dos períodos geológicos estudados, tá? Uma parte da dinâmica foi aí a coletividade, tá? Então, o objetivo foi exercitar a articulação entre a evidência científica e a criatividade, permitindo a interpretação de dados fósseis. Então, os estudantes se reuniram, tiveram aí a oportunidade de comentar em grupo sobre o que é o fóssil e tudo mais, um pouco da atividade, e aí eles puderam fazer a reconstrução baseada no tempo geológico, tá? É importante ressaltar que foram confeccionados 24 desenhos, representaram organismos, interações ecológicas e os ambientes em que esses seres viveram, tá? Outra coisa que é importante ressaltar relacionado à atividade é que os estudantes
receberam algumas imagens no papel A4 para poder, de fósseis de diversos grupos de organismos, para eles poderem fazer a reconstrução, tá? Na figura 2, a gente tem as representações produzidas pelos estudantes, tá? Então, eles fizeram essas reconstruções, tá? E com essas reconstruções, eles puderam levar para a escola e a gente fazer uma discussão, tá? No momento da realização da atividade, aqui na figura 1, os estudantes puderam se dedicar ao máximo, tirar dúvida, conversar a respeito da anatomia, da morfologia, do comportamento de alguns organismos vivos que a gente tem hoje em dia aqui na nossa fauna, na nossa flora, e fazer associações com os grupos que estão extintos, tá? E como conclusão, a gente busca 3 pontos principais, que é a estratégia, que é uma estratégia eficaz para o ensino de paleontologia na educação básica, superando as limitações impostas pela escassez de material didático. Então, retomando aquilo que já tinha dito anteriormente, a gente falou, eu falei sobre a escassez de material didático e, nessa situação, trouxe alguns pontos, algumas perspectivas importantes para a gente poder discutir a respeito dessa escassez de material didático. Exemplo, foram utilizados alguns recursos da escola, como papel A4, caneta, lápis de cor, tá? No caso dos estudantes, eles puderam contribuir com um lápis, caneta, lápis de cor, hidrocor. Então, eles ficaram livres para poder utilizar os recursos que eles quisessem e que tivessem ao alcance deles, tá? Além disso, o uso de desenho permitiu aos alunos uma aproximação mais concreta e significativa com os conteúdos paleontológicos. Isso serve para quê, Júlio? Isso serve para atrair um público, tá? Atrair um público de talvez futuros pesquisadores, atrair um público de talvez futuros paleontólogos e de futuros artistas. A gente sabe que o processo de inclusão de estudantes no mundo científico é importante. No entanto, faz necessário que esses estudantes eles tenham interesse. Então, por isso, para incluir esses estudantes no mundo científico, o que é que a gente pode fazer? A gente pode facilitar e fazer com que o momento de aprendizado desses estudantes seja mais leve, mais lúdico. E por isso a gente busca, como professor, trazer abordagens mais significativas e marcantes para os estudantes. E como último ponto, o uso da ciência e criatividade, os estudantes puderam vivenciar um processo ativo, construindo conhecimento de forma colaborativa, como foi mostrado na imagem, né? Os estudantes podiam fazer discussão o tempo todo sobre os fósseis, sobre morfologia, sobre anatomia, fisiologia, comportamento ecológico, a ecologia do bioma, e também reflexiva, o que fez alguns estudantes pensar sobre como aqueles organismos viviam, sobre como eles podiam ter sobrevivido caso não fossem extintos, tá? E lúdica, utilizando aí rodas de conversa, outros meios de desenho, tá? E aí, para a gente encerrar, eu trago também alguns pontos relacionados às referências utilizadas, tá? E então, esse foi o trabalho realizado. Quero muito agradecer em meu nome e em nome do professor Arthur, que não pôde gravar aqui o vídeo juntamente comigo. Aqui segue o meu e-mail para contato, tá? Vocês podem contatar caso tenham alguma dúvida. E aí, novamente, gostaria de agradecer por vocês estarem assistindo esse vídeo aqui. Torna-se significativo e faz com que o processo educativo e acessibilidade e popularização da ciência consiga alcançar outros ramos mais precarizado, assim fazendo com que a educação ela não seja polarizada, mas sim seja distributiva para toda a sociedade, tá? Desde já eu agradeço, tenha uma boa noite.